Vamos falar de economia, vai, Pedro. Economia. Porque foi exatamente esse texto que eu deixei. Pra exatamente. O que eu tenho destaque dessa semana? Eu acho que vai ser... Eu não entendo o governo se ele acha que é todo mundo agiota, todo mundo meio burro. É aí. E é isso que me irrita. Todo mundo meio burro. O que acontece? A gente tinha, até antes do governo assumir, um negócio chamado teto de gastos. Né? E aí o governo estava muito a fim de mudar essa regra porque não beneficiava ele, controlava muito o gasto com saúde e educação, são áreas que são muito politicamente vulneráveis. E aí ele quis mudar o teto de gastos por um teto de gastos 2.0, não podia chamar de teto de gastos 2.0 porque é muito ofensivo, né? O governo é um governo do povo, liberal, então vamos chamar de um... E quem deu o teto de gastos foi o Temer, né? Sempre bom lembrar. E aí fica aquela discussão, nova regra fiscal, novo arcabouço fiscal... Acabou quase chamando de cumpra se quiser, tá aqui uma sugestão de o que você deve fazer, né? Que é para passar essa imagem de leniência. E aí o governo, quando ele aprova o novo ajuste fiscal, ele promete que ele vai zerar o déficit no ano de 2023. Isso aconteceu? Não. Vamos acertar em 2024. Estamos em 2024. Vai acertar em 2024? Não. Jogou pro próximo ano. E não chegou nem perto, né? E não chegou nem perto, né? E assim, e com medidas que, tudo bem, tem uma parte disso que é culpa do Congresso, inclusive, do que o Congresso aprovou na gestão passada, tô falando dos precatórios, que de fato, a bem ou mal, a gente tende a passar a ter uma certa leniência, porque de fato é um gasto que você não tem tanto controle de quanto vai ser. Qual que é a principal questão? O governo agora está falando que ele vai gastar mais e isso preocupa muito o mercado e deveria preocupar a gente como cidadão, porque qual que é a mensagem que está passando? Eu não consigo controlar o quanto eu estou gastando, eu estou pegando dinheiro emprestado e por conta dessa mensagem, o dinheiro que está sendo emprestado, ele está sendo emprestado com juros mais altos. Então a gente está consumindo parte do dinheiro que a gente, de novo, não conseguiu... Não acumulou, porque a gente não conseguiu investir direito em educação e saúde, e aí a gente está comprometendo uma parte maior do orçamento com esses gastos novos. Isso é preocupante, teve uma declaração que eu achei muito sintomática, que foi do presidente do BTG, do André Esteves, criticando. Gabriel, por favor, qual que... Porque ter memória. Sou que inferno que é ter memória. Que eu costumo... carregar nas cores, mas assim, uma crítica do presidente do BTG à condução econômica do país é grave. É bem grave. Porque esse é um cara que ele ganha dinheiro de ser amigo do governo. E é um amigo de longa data desse governo, especificamente este cidadão ao qual você está se referindo. A gente não está fazendo suposição de nada de errado, tá, gente? É só porque é isso. Bancos e governos, eles têm relações. Eventualmente são ruins, eventualmente são boas. O André Esteves, há muitos anos, vem de uma relação muito profícua com os governos do PT. Inclusive... Era um dos gigantes nacionais, né? De denúncias de que ele sentava na mesa de reunião e era antecipada para ele se a Selic ia subir ou cair. Exatamente. Era esse o tipo de relação... próxima que a gente... Que supunha-se que houvesse, né? Exatamente. Então, assim, isso acende um sinal de alerta muito grande. Se esses caras grandes estão preocupados com a condução do governo, muito provavelmente a gente supõe que essa mensagem já tenha sido passada por canais internos, não tenha surtido efeito, e agora a gente está vendo isso por meio da imprensa. É um sinal para a gente ficar de olho. Outro ponto que eu acho agora que o governo acordou, né, Gabriel? Que a gente tá comentando isso há 4 semanas. O gigante acordou. Que são os dividendos da Petrobras. É uma estatal, ela dá dinheiro pagaram, tá tudo certo. para os acionistas. Quem é o maior acionista da Petrobras, Pedro? De uma empresa que é estatal, que é de capital misto, mas que tem controle estatal. É o governo federal. Foi o que a gente viu durante o governo Bolsonaro, que o governo conseguiu se financiar com dividendos da empresa. Inclusive, os dividendos da empresa pagam 5 fundões eleitorais. É inacreditável. Que foram distribuídos só no ano passado. Essa discussão mostra como esse país é mais raso que um pires, entendeu? O governo levou 6 bi pagos em 2 parcelas. Não tá ruim, né?
Desculpa, no ano retrasado, E de fato, e esse foi um pagamento de dividendos, né? Assim, foi uma declaração. Ele levou isso durante 8 semestres, né, da empresa. E agora o governo Lula está descobrindo que de fato dá para ganhar dinheiro com isso, apesar da disputa interna que tem entre o presidente da estatal, Jean Paul Prats, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Será que estão assistindo o Rivo News no Alvorada? Ai... Vamos fazer um corte e mandar para ele. Porque a gente fala há tanto tempo que o governo precisava abrir o olho em relação ao dividendo, ao pagamento de dividendo da Petrobras, Sim. porque isso não é uma coisa ruim. E é uma faca para 2 legumes. Não, e todo mundo achou que o Jean Paul Prats estava pela boa, saiu bem por cima, inclusive. Sim. Mas Muito bem. é uma discussão quase que moral. Não é nem tanto econômica, né? Assim, vamos prejudicar a empresa para salvar o governo, vamos prejudicar o governo para salvar a empresa. Essa é uma discussão que eu não tenho arcabouço teórico para opinar, mas é o que eles vão ter que resolver lá. Total. E, finalmente, o último assunto de economia da semana, que o governo finalmente encaminhou a proposta de regulamentação da reforma tributária. Tem 500 e... Eu vou fazer isso. São 499 artigos e 356 páginas. A simplificação do nosso sistema tributário. E é uma simplificação. Eu não estou sendo irônico. De fato, ela simplifica o rolê. Mas para ver como Tava ruim. Ainda muito complexo. Embolado. E o que a gente tá vendo se desenhar é o tal do imposto do pecado, que muito se especulou, mas que agora tá caminhando as discussões, de fato. O que é imposto do pecado? Vamos explicar. O imposto do pecado é a ideia de que você vai cortar o consumo de produtos nocivos ao bem-estar da sociedade por meio de um preço elevado. Que são... Cigarro, álcool, prostituição, aposta esportiva... Não, aposta esportiva não. Aposta esportiva eu esqueci. Peraí, tá... É legal. Prostituição também é proibido. Né? No caso, imposto, álcool, cigarro, álcool, alimentos ultraprocessados. Tá. Ou seja, tudo aquilo que o rico não consome. Que coisa não! Não tem cabimento. Isso é uma coisa antiga que no mundo inteiro sabe-se que não funciona para esse objetivo. Assim, se o objetivo é limitar o consumo de fato dos produtos, porque quando aumenta o preço do cigarro, o fumante não para de fumar. Não. Você evita que novas pessoas comecem a fumar, porque é caro, tal, mas ele não para de mas fumar. o objetivo seria arrecadar mais, né? Seria. Sim. De qualquer forma, o governo tá correndo atrás de tampar esse buraco do... Só que aí quem paga a rombo conta fiscal. no Brasil, no fim do dia, é sempre o pobre e a classe média, né? Uhum. Porque aí você acha que rico compra ultraprocessado? O governo agora precisa se debruçar sobre a reforma dos impostos sobre renda, né? Exatamente, que é o E grande modernizar problema isso. do Brasil. Queria trazer só o tweet da Duquesa de Tax, maravilhoso. Ela colocou assim: os haters da reforma repostam qualquer crítica sem pensar. Os lovers do governo inventam elogio onde não tem. Nenhuma pessoa quer ler 400 páginas. Não é exatamente. Definitivamente O negócio é ir na ordem do painho. Esse é o melhor resumo. Só falar aqui, trazer 2 pontos que não tem a ver com a economia, mas tem a ver com a Haddad. As 2 coisas que um monte de gente comentou, o Lula falando que o Haddad precisa dar uma pausa na leitura de livros para investir tempo em conversas com o Congresso Nacional, como se a Haddad já não fizesse isso exaustivamente. Quem disse isso? Lula. Que ele precisava parar de ler livros para fazer... aí todo mundo falou, ai, que exagero, é claro que o presidente estava brincando. Ele estava confuso. Aí, como se, o Haddad é o maior articulador que existe dentro da Câmara dos Deputados, como é que ele manda uma dessa? Mais do que o próprio ministro da Casa Civil, E mais que foi chamado de... não da Casa Civil, de relações institucionais, isso. O Padilha. É isso que eu ia falar, o Padilha que teve o tititi outro dia, Com Lira. questões pessoais. Aí ele falou isso essa semana, no início dessa semana, e depois, num outro evento da Embrapa, o Lula criticou o orçamento da Embrapa, virou pro Haddad e falou, falou bonito e não falou de dinheiro. Lula...
Para de ficar batendo no Haddad de graça em evento público, Lula. E você sabe, Cecília, que nesse evento também, em que ele cometeu esses comentários contra o Fernando Haddad, ele também se vangloriou, assim, ele disse, fiquei muito surpreso que desde 2010 nenhum presidente visitou a Embrapa. Metade do tempo entre 2010 e hoje era ela, a Dilma, né? Exatamente. Ela ficou 6 anos ali no poder. Não, vocês sabem que na última entrevista que a gente teve aqui, que o Pedro fez comigo do Rivotalks com o Thiago Reis da Suno, a gente falou muito sobre Fiagro, tal, que pode ser uma nova fonte de investimento aí para o agro do Brasil, que é o que movimenta o PIB e a economia desse país. Eu ainda comentei com ele, eu falei, cara, por que não investem mais na Embrapa? Por que não olham mais? Porque o trabalho da Embrapa é uma coisa fora do normal, de excelente, o tipo de pesquisa que eles fazem, mesmo com o mínimo do mínimo do mínimo. Aí eles fazem um evento e o Lula briga com o Haddad de forma pública para falar de... Ô, presidente... Faz isso não, cara. Não, mas é que o Haddad tá lá, sabe? Mas a preocupação não é essa. É o medo. Tá. Recado dado. É medo. Entendi. A chefe do partido não disse que não vai ser o Haddad? A preocupação é que se esse tipo de mensagem está sendo passada em público, é porque no privado... Nossa! A feira tá que voando delícia. Maçã, banana, a feira tá uma loucura. Eu deixo por aí. Insano.